Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Dani Cavalli, trabalho ajudando donos de restaurante a aumentar o faturamento e margem de lucro. E hoje nós vamos falar sobre cardápio. O que você pode fazer aí no seu negócio para faturar mais, para vender mais e melhor, fazendo o seu cliente sair satisfeito. Esse é um tema que te interessa? Então clica agora aqui embaixo, dá um like, se inscreve no meu canal que todas as semanas eu vou estar trazendo assuntos como esse, pertinente aí para ajudar a alavancar, destravar o seu negócio. Vamos lá então? Primeiro passo, extremamente importante. Talvez você vai falar assim, Dani, mas isso aqui é o feijão com arroz. Faça, coloca em prática que você vai ver que no dia a dia vai fazer diferença. É você fazer um bom atendimento. Como que é feito esse bom atendimento? Primeira coisa, uma boa comunicação. Será que você está comunicando bem o seu cliente? Será que seus colaboradores estão fazendo uma comunicação direta, assertiva? Esse ponto ele é muito importante. Por exemplo, quando o cliente chega na casa, independente se for a primeira vez ou se já é um cliente frequente, qual que é o procedimento? Tem uma recepcionista? Tem alguém que leva ele até a mesa? O cliente fica à vontade para escolher qualquer mesa do salão que tiver disponível ou é de acordo com a quantidade de pessoas que estão ali naquele grupo? Ou seja, se é um casal, vai ser uma mesa para 2 pessoas, se são 2 casais, uma mesa para 4 pessoas, como que vocês fazem isso? Por que eu estou dizendo isso? Se você no início, quando o cliente chega, você deixa ele à vontade para ele escolher aonde ele sentar, ele vai ter esse direito. É lá que ele vai sentar. Você não pode depois mudar a comunicação e falar, não, mas essa mesa é muito grande, é para 10 pessoas, é para grupo, a gente deixa reservado para grupos maiores. Ou você já direciona desde o início, leva ele até a mesa ou deixa ele escolher entre 2, 3 mesas que tem ali, qual é o melhor local que ele prefere. São pequenos detalhes, pequenos ajustes que lá na frente fazem toda a diferença, porque a satisfação, a boa experiência que o cliente vai ter no seu restaurante é um conjunto de diversos fatores. E se você já no início começa acertando, a probabilidade de fidelizar esse cliente ela se torna muito grande. Próximo ponto muito importante, a aparência de toda a sua equipe. Então você tem ali uma regra que pode utilizar unhas coloridas ou não pode? A Anvisa recomenda que não, né? Sem esmalte em toda a área de produção, até mesmo no atendimento. Mas hoje em dia a gente tem mais flexibilidade em relação a isso. Só que a regra ela precisa ser clara para todos os funcionários. Da mesma forma a questão da barba. Muitos garçons hoje em dia utilizam barba, só que ela precisa estar parada, estar feita. Então quais são as regras do seu negócio? Todos os colaboradores precisam cumprir essa regra, essa mesma regra. Outro ponto também que é muito importante, avental, a roupa, ela precisa, se for branca, tá muito branca, não com aquele tom de encardido, não pode estar amassado, o cabelo bem penteado, bem preso, de repente em um boné, em uma boina, né? Cada negócio tem a sua característica, cada um vai montar a sua equipe da forma que for mais adequada com a sua segmentação. Mas quando o cliente olha, precisa estar tudo muito harmonioso, precisa fazer sentido. Às vezes é só um pequeno detalhe, mas vai fazer muita diferença aí no seu negócio. Agora, um terceiro ponto muito importante. Todas as pessoas que estiverem no atendimento, garçom, garçonete, atendente, precisa, isso é regra, conhecer todos os itens do cardápio, todos eles. Isso é muito importante para o seu negócio. Então, se de repente você tem um cardápio um pouco mais extenso, tem pessoas que entraram recentemente aí na sua equipe e você quer encontrar uma maneira de fazer todo mundo aprender 100% dos itens do cardápio, você pode promover alguma competição entre a equipe. Por exemplo, essa semana, quem fizer a melhor venda de uma entrada ali do cardápio vai ganhar um prêmio, aí vocês definem qual que vai ser esse prêmio. E essa venda vai ser feita entre a equipe, então cada um vai ter que falar como que você venderia
uma Caesar salad, um bolinho de bacalhau, um carpaccio, por aí vai. Como que seria essa venda? Quais são os ingredientes? Aí você coloca todo o seu time para pensar de uma maneira ali um pouco mais descontraída e competitiva de que forma que poderia estar fazendo isso. Na semana seguinte, você faz sobre os pratos principais, depois você faz sobre a sobremesa, ou você faz um sorteio, cada um vai receber um e vai ter que descobrir como é que vai vender aquele determinado prato, ou bebida, que também é importante, uma venda bem feita de bebida traz resultados muito interessantes aí para o seu negócio. O que não pode é o cliente perguntar para o seu garçom alguma coisa para tirar dúvida e o garçom ficar inseguro, ele não saber responder, ele falar que vai ter que ir até no bar, falar com o pessoal que monta o drink, como é feito, ele falar que vai ter que chamar o chefe de cozinha. Não, isso não pode. O garçom ele tem que ter segurança do que ele está fazendo. Ele precisa dominar as fases da cocção de um determinado prato, a montagem de um determinado drink, quais são os ingredientes, enfim. Tudo isso é extremamente importante do seu negócio. Isso é comunicação. É saber exatamente todos os processos para que seja feito todos os pratos, todos os itens do seu cardápio. Isso é muito importante. Então, todo mundo que está ali na frente, nas vendas, tem que ter isso na ponta da língua, porque faz sim toda a diferença. Agora, um quarto ponto que eu descobri há uns 4, 5 anos atrás, e cada vez mais eu trago isso para as minhas consultorias, porque faz toda a diferença. Pessoas gostam de histórias, então conte histórias. Teve um restaurante que eu trabalhei lá no Ceará, em Fortaleza, e uma das sobremesas era a sobremesa da vovó. Essa vovó é a mãe do dono do restaurante e ela fazia todas as vezes que a família se reunia, era uma sobremesa obrigatória, que tinha que ter sempre na casa dela. E foi colocado no cardápio e tinha a história dessa sobremesa. Basicamente, ela era feita com um doce feito de banana com laranja e em cima um glacê que era maçaricado na hora. Muito mais do que o sabor por si só da receita, é a história. É quando o garçom chega na mesa e fala para o cliente que sobremesa é aquela, qual é a história daquela sobremesa, porque isso gera memórias e as pessoas levam para casa essas memórias. Isso é muito importante você trazer para o seu negócio. Uma outra situação também que eu sempre lembro bastante é de um restaurante indiano aqui de São Paulo. O dono estava me explicando que o curry, que é uma massala, uma mistura de ingredientes, na verdade, ele não é aquele pozinho seco que a gente encontra facilmente em supermercados ou casas de especiarias. Ele é um molho. A massala, ela não é seca, ela é um molho. E agora, sempre que eu vou utilizar um curry, eu lembro disso. E eu lembro daquele restaurante indiano, daquela pessoa que me ensinou essa história. Então, quanto mais você enriquecer a sua equipe com boas histórias que envolvem o seu negócio, mais o seu público, os seus clientes vão lembrar do seu negócio. Então isso é uma estratégia que faz toda a diferença, porque as pessoas elas levam com muito mais facilidade as histórias. Agora, a quinta estratégia que eu estou trazendo aqui para vocês é uma técnica de vendas. Essa técnica ela não serve para todos os restaurantes, para todos os tipos de restaurantes. Mas aí você vai ouvir, vai analisar e ver se faz sentido aí no seu negócio. Tem momentos que os restaurantes eles lotam, enche tanto e acaba gerando fila de espera. Fila para receber a bebida, às vezes a bebida chega atrasada, para receber a entrada, o prato principal, a sobremesa, né? E nesses momentos, uma coisa que eu vejo em restaurantes que tem fluidez em relação a ver a casa cheia e ainda assim ela funcionando corretamente, é o garçom ou o cumim passar pelas mesas, né, com bandeja de bebidas, com diversas bebidas ou diversos drinks, e se os clientes quiserem, eles já pegam ali naquele momento, ou a sobremesa, ou a entrada, petiscos, são coisas que funcionam muito bem, porque você queima algumas etapas.
Por exemplo, o cliente precisa levantar a mão, fazer o pedido, o garçom chegar, fazer o pedido, levar de uma forma física ou digital esse pedido até a cozinha, até o bar, o pedido ser realizado e alguém levar até a mesa do cliente. Quando alguém passa ali com alguns itens numa bandeja, tudo isso, todas essas etapas, elas são queimadas e você já vai direto receber o seu prato, né? Então o cliente ele gosta muito disso, acelera bastante o processo. Não é legal colocar num restaurante muito refinado, muito requintado, mas ele cabe em muitas situações quando o restaurante está bem cheio. Ele agiliza muitos processos com essas estratégias. Além de que você tem a oportunidade de vender muito mais. Vamos imaginar uma hipótese. A pessoa está bebendo chopp. Se está terminando de beber, chega um garçom e já oferece outro, a probabilidade de ele aceitar é muito grande. Ele vai tomar uma quantidade maior. Então, essa consumação ela aumenta. Isso independente de ser bebida alcoólica ou sem álcool. Essa estratégia ela serve da mesma forma. Quando você tem ali um garçom que ele está preparado, pensando no próximo passo, isso facilita bastante. Então o garçom ele vai olhar para a mesa e vai perceber qual que é o momento que essa mesa tá. Na bebida, já recebeu a entrada? Já comeu a entrada? O prato principal tá no início, no meio, no fim? Que é o próximo passo? Se o garçom ele tá bem atento nisso, você consegue tirar um ticket médio por pessoa muito maior, decorrente dessa atenção, desse foco que ele está tendo ali com os seus clientes, né? Então, essa estratégia de venda é você estar sempre muito ligado. Qual que é o momento? Eu posso passar bandejas oferecendo em algumas coisas ali para agilizar o processo, tá tendo fila de espera, ou não é necessário, não cabe no meu negócio. Isso é legal você refletir também. Agora, a sexta estratégia que eu trago para você é como otimizar a venda. Como você fazer um upsell ou um downsell. Essa é uma técnica de vendas que se utiliza muito no mercado, não tanto em restaurantes, mas a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Por exemplo, o cliente ele escolheu já uma garrafa de vinho, certo? Ele já definiu qual é o vinho que ele quer tomar. Você pode oferecer mais uma água com gás, uma água sem gás para acompanhar. Se o cliente não definiu qual o vinho ele quer beber, você pode fazer uma venda direcionada, oferecer um vinho 20% mais caro que ele já estava pensando como sugestão. Você consegue elevar um pouquinho ali o seu faturamento, a sua venda. Se o cliente está terminando de beber, como eu falei no anterior, uma determinada bebida, terminando de tomar um drink, oferece um outro drink, mais ou menos na mesma composição. O que não dá para acontecer é ele tomou um Negroni e ofereceu uma pina colada. Quem não entende muito desse mundo dos drinks, é porque o Negroni ele é uma bebida mais consistente, forte, amarga, e a pina colada ela é mais adocicada. São para públicos diferentes, né? Então tu tem que ter um pouquinho de conhecimento em relação às bebidas para saber qual a bebida que você vai oferecer para o seu cliente. Mas você pode e deve oferecer, né? Tem uma frase que fala assim: enquanto você não oferece, o seu concorrente ele sorri, porque lá fora os concorrentes oferecem. Então você dentro do seu negócio também tem que aproveitar essa oportunidade que o seu cliente está ali no seu negócio e oferecer, mostrar todas as possibilidades que você tem dentro do seu negócio, né? Às vezes o cliente está acostumado a ir lá, por exemplo, tomar uma cervejinha, comer um filé à parmegiana e é isso, e vai embora. Quantas opções de entrada que você tem para oferecer e talvez você não oferece? De sobremesa, outros pratos principais tão bons quanto, às vezes até melhor, é só porque ele está habituado de pedir todas as vezes aquele mesmo prato. Quem instiga isso, quem está ali na linha de frente para fazer todas essas vendas são os seus atendentes, as garçonetes, os garçons. É essa sua equipe que é o seu cartão de visita aí do seu restaurante que vai te ajudar nesse aspecto. Agora, como um sétimo ponto, eu quero trazer para vocês algo que eu considero até uma gafe dentro dos restaurantes e que já aconteceu muito comigo, por isso que eu estou trazendo aqui. Garçom, garçonete,
atendente, não importa. Se você tá ali na linha de frente, você tá fazendo venda, antes de você começar o serviço, você tem obrigação de conversar com a pessoa responsável pela cozinha e perguntar se tem naquele dia todos os itens do cardápio. Da mesma forma lá no bar, perguntar para a pessoa responsável se tem todos os drinks, todas as bebidas. Por quê? Nada mais chato, nada mais frustrante para um cliente é depois de uns 20 minutos que ele pediu, o garçom chegar na mesa e falar que não tem aquele determinado item, aquela determinada bebida. Já era o tempo de você estar recebendo ali para você começar a se alimentar, para começar a beber, e aí que eles descobriram que não tem. E aí você precisa trocar. E às vezes o prato das pessoas que estão ali na mesa com você já estão sendo produzidos. Pode acontecer de outros pratos chegar na frente do seu, né? Então acaba gerando uma bola de neve, várias coisas desastrosas que não são nada legais de acontecer em um restaurante. Tudo por não ter conferido antes de começar o serviço se um determinado item tem ou não, né? Então é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. O ideal é que nunca falte nenhum prato, né? Mas se acontecer, todas as pessoas que estão ali no serviço, no atendimento, elas têm que estar cientes que aquele prato não tem. Até o momento que ele tenha novamente. Então é a função do pessoal da cozinha falar, ó, agora a gente já consegue servir um determinado prato lá que estava faltando. E isso precisa ser feito diariamente. Ou entreguei a última sobremesa. Até agora eu tinha pudim de leite condensado, agora eu não vou mais ter. Avisa todo mundo que não é mais para vender. É uma coisa chata? É, mas precisa ser falado, tem que ter clareza. Essa é a comunicação que a gente tem que ter dentro dos nossos negócios para que eles se tornem mais fluidos e que os clientes eles compreendam as anormalidades que vão acontecendo no dia a dia, né? Nós temos que estar preparados para isso também. E agora, a 8ª estratégia, essa aqui eu sou apaixonada. Você que ficou até aqui, você está investindo muito do seu tempo, porque isso aqui é conhecimento. Você precisa saber quais os itens do seu cardápio é de seu interesse vender. Isso mesmo. Fazer venda direcionada é extremamente importante. É muito comum hoje em dia ir para bares, restaurantes, e os garçons chegam, entregam o cardápio, deixa o cliente abrir, folhear, escolher, depois eles voltam para tirar o pedido. Só que, quando você faz isso, você está colocando uma responsabilidade no cliente que, diante de vários itens, ele precisa escolher algo que ele realmente goste. Então, tu está dando uma responsabilidade aí para ele. Esse é um ponto. Outro ponto, quanto mais opções a gente tem de escolha, mais difícil é essa escolha. Isso gera ansiedade. Isso não é legal para o cliente. E você muitas vezes está perdendo a oportunidade de oferecer alguma coisa diferente que o cliente possa gostar, que outros clientes já provaram e aprovaram, e ele vai sair dali muito mais satisfeito, porque ele não vai ter que pensar, é a sugestão que o garçom deu. Isso facilita muito a vida do cliente. Então, o que você precisa pensar? Qual é o custo de cada um dos itens do seu cardápio? Primeiro ponto, o custo real para produzir. Depois, qual é a margem de lucro dentro da sua realidade, dentro do que você vende? Cada um dos itens tem uma margem de lucro diferente. Então, um vai ter uma margem um pouquinho menor, outro um pouquinho maior. Isso é normal oscilar. O que não dá é para ter uma margem muito alta ou muito baixa. Aí tem alguma coisa de errado, a precificação provavelmente não está sendo feita corretamente. E aí um terceiro ponto, que esse também é bem interessante, é você saber quanto é que você vende de cada item do seu cardápio num determinado período, mensalmente, por exemplo. E aí com todas essas informações, você vai conseguir criar estratégias maravilhosas de vendas aí do seu negócio. Se por acaso você ainda não tem as fichas técnicas que te trazem o custo real de cada item do seu cardápio, seja os pratos, seja as bebidas, eu tenho um curso que ele vai te ajudar a resolver isso de uma vez por todas. São planilhas totalmente automatizadas. Tu vai fazer essas planilhas uma vez só, você não vai ter necessidade de refazer elas. O que você vai precisar fazer é mudar, alterar conforme os preços das mercadorias que você está comprando, elas vão alterando e automaticamente todas as demais planilhas que tiver aquele item, elas vão
se atualizar automaticamente. Exemplo, lá vai ter filé mignon. Você comprou por R$ 80. Aí depois ele subiu o preço, você comprou esse filé mignon por R$ 80. E aí depois ele subiu o preço para 90, de repente para 110. Tu vai alterando esses preços na primeira aba da planilha e todas as demais ali já vão automaticamente. Onde aparecer filé mignon nas suas receitas, elas já vão se atualizar e tu vai saber o custo real que você está tendo de cada prato. Ainda nesse curso, como se as fichas técnicas não fossem o bastante, você vai ter a engenharia de cardápio, que é onde você vai ter estratégias do que você vai fazer com os pratos que vendem muito, tem uma margem muito interessante, os que vendem pouco, mas tem uma margem interessante, o que você consegue fazer para vender mais? Aí eu te trago diversas estratégias diante da sua realidade, com os seus pratos, com o seu cardápio, com os valores reais que você utiliza aí no dia a dia, até mesmo para você saber se é um momento de aumentar o preço, se é um momento de reduzir o preço. Você tem algum item ali que dá para colocar na promoção para que você consiga vender em maior quantidade? Enfim, são inúmeras estratégias. Então você vai ter aqui dentro desse curso 2 aulas cruciais com planilhas totalmente abertas em Excel, automatizadas, para resolver aí os problemas principais do seu negócio, que é você saber fazer a precificação correta, a engenharia de cardápio e as fichas técnicas. É um curso maravilhoso, ele tá num preço assim que é uma pichincha, é para você realmente começar a mudar a realidade aí do seu negócio. Porque a partir do momento que você tem essas informações na mão, você vai saber treinar o seu garçom, sua garçonete, o que vender e como vender. Porque aí você sabe realmente aonde está o resultado do seu negócio. E esse ponto ele é muito importante, tá bom? Gostaram desse vídeo? Dá um like, se inscreva no meu canal. Todas as semanas eu estou trazendo conteúdos riquíssimos como esse. Se você está interessado em ter um cardápio aí que realmente está precificado corretamente, que vai alavancar o seu negócio, aqui embaixo na descrição está o link. Clica agora e venha fazer parte desses donos de restaurantes que alavancaram os seus negócios através de estratégias inteligentes que fazem sentido no dia a dia. Até mais!